Oi gente, o vídeo de hoje é uma espécie de segunda edição de um vídeo que eu já fiz aqui pro canal chamado Livros que Deveriam Ser Mais Conhecidos, isso na minha opinião, claro. E um dos motivos que me levou a criar esse canal no YouTube foi que às vezes eu lia algumas coisas e eu queria conversar com alguém sobre elas ou ver vídeos no YouTube sobre esses livros e eu não encontrava. E aí eu decidi que eu mesma viria aqui falar sobre esses livros e mostrar esses livros para mais pessoas. E eu acho que esse tipo de vídeo é uma maneira legal de mostrar alguns livros para vocês que eu já li e que, portanto, não sei se vai ter resenha em breve, porque eu gosto de fazer as resenhas das coisas que eu li mais recentemente para poder falar com mais detalhes para vocês. E eu acho que essa é uma maneira legal, então, de mostrar uns livros mais diferentes, coisas que eu já li e amo e que eu queria muito que mais gente lesse. Então esse é o propósito desse vídeo, eu espero que vocês gostem. Vou mostrar aqui 5 indicações desses livros que eu acho que deveriam ser mais conhecidos. E vamos começar já com os meus livros do coração, Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai. Gente, eu amo tanto esse livro. Toda vez que eu olho pra ele, me dá uma baita vontade de reler, porque eu acho que esse é aquele tipo de livro que traz uma espécie de conforto, sabe? É uma delícia de ler, eu não consigo pensar em uma descrição melhor pra esse livro. Mas então o que a gente tem aqui? Esse aqui é um livro de memórias da Zélia Gattai, que é filha de imigrantes italianos, e a gente acompanha a São Paulo do início do século XX. Então, por exemplo, ela mora numa Alameda, acho que quem mora aqui em São Paulo conhece, na Alameda Santos, e nessa época a Avenida Paulista nem era asfaltada ainda, então, né, vocês conseguem imaginar hoje em dia, né, andando pela Paulista e imaginar quando aquele lugar nem era asfaltado? Pois é. E o legal desse livro aqui, quer dizer, uma das coisas legais, né, porque esse livro aqui é maravilhoso, perfeito. Aliás, perfeito não, porque ele acaba e esse é o único defeito dele. Vocês vão entender se vocês o lerem, mas então aqui a gente vê a evolução de São Paulo, a história de São Paulo, a modernização de São Paulo, juntamente com a história da família da Zélia. Então aqui a gente acompanha a vizinhança da Zélia, os dramas da família dela, que aliás, gente, que família engraçada. Dona Angelina, melhor pessoa. Dona Angelina é a mãe da Zélia, e tudo isso tendo como pano de fundo o processo de modernização da cidade de São Paulo. Então, gente, maravilhoso, sério. Se você mora em São Paulo, você tem que muito ler isso aqui e depois ir dar uma volta ali pela região da Paulista, da Alameda Santos e imaginar como eram as coisas naquele tempo, sabe? Ah, é muito legal mesmo. Acho que eu já mencionei isso em algum vídeo aqui, mas esse atualmente é o meu livro oficial de dar de presente pros meus amigos. Se você é meu amigo e eu não te dei esse livro ainda, em algum momento você irá recebê-lo, porque eu acho que esse é o tipo de livro que agrada a todo mundo. E se você tiver mais alguma indicação da Zélia Gattai, pode deixar aqui nos comentários, porque esse é o único livro que eu li dela, mas eu tô com Jardim de Inverno pra ler aqui e também sou louca pra ler Senhora Dona do Baile. E a minha segunda indicação, acredito eu que seja o livro mais desconhecido da lista, e eu sinceramente não entendo por que esse livro não virou um sucesso estrondoso nível Harry Potter ou alguma outra fantasia de peso. Jonathan Strange and Mr. Norrell, da Susanna Clarke. Cara, esse livro é maravilhoso. É um dos meus livros de fantasia preferidos aí. Mais uma vez dando spoiler dos meus favoritos de fantasia que em breve aparecem por aqui. Esse livro é ambientado na Inglaterra do século XIX, em meio às guerras napoleônicas, e a população britânica acreditava que a magia estava em desuso, que havia sido perdida para sempre, até que o Mr. Norrell aparece, revela os seus poderes e fica bastante famoso. Só que um jovem chamado Jonathan Strange aparece e revela que também tem poderes mágicos. E aí o Mr. Norrell o recebe como seu pupilo, mas eles dois não se entendem muito bem assim, e esse desentendimento pode colocar em xeque o destino da Inglaterra. Esse livro tem muitos méritos, muitos mesmo. Os personagens são muito bem construídos. A reconstrução que a Susanna Clarke faz do século XIX também é sensacional, mas o que eu acho mais legal aqui é a mitologia que ela cria. O livro, por exemplo, quando eles vão consultar livros de história aqui, a gente vê que tem toda uma história realmente montada por trás, sabe? É uma coisa bizarra, dá facilmente pra até ficar se perguntando se aquilo realmente não aconteceu, se realmente não teve uma história da magia por aqui. Tamanho o nível de convincência da escrita da Susanna Clarke. Inclusive, eu tô louca pra reler esse livro. Gente, eu tô louca pra reler todos, mas esse aqui eu acho que tem releitura ano que vem, porque tem um amigo meu que comprou, ele disse que vai ler no ano que vem, e eu acho que eu vou aproveitar pra ler junto com ele, e também pra falar sobre esse livro aqui com vocês, porque, gente, tem pouquíssimos vídeos sobre ele aqui no YouTube. Eu acho que só tem
2, se eu não me engano, não sei se tem mais. Na época que eu li, acho que só tinha 2, e eu o conheci através da incrível, maravilhosa Veves Valadares, que, na minha opinião, tem o melhor canal do YouTube. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra quem gosta de teoria literária. Por favor, não deixem de ver os vídeos da Veves, e foi ela que me apresentou esse livro aqui. Aliás, não somente esse livro aqui, mas também este aqui, A História Secreta da Dona Tartt. Aqui em A História Secreta, a gente acompanha a narrativa através do olhar de um jovem chamado Richard, que é um californiano de família humilde que consegue uma bolsa numa faculdade muito prestigiosa dos Estados Unidos. E ele sempre teve muito essa vontade de abandonar a vida mais pacata que ele tinha, ele queria ir em busca de coisas maiores, ele era muito ambicioso. E nessa faculdade, em Vermont, ele acaba conseguindo uma vaga em uma turma de grego, uma turma muito seleta e muito exclusiva, e aí ele começa a se enturmar com aqueles que serão os seus colegas pelos próximos anos. Só que, já no prólogo, a gente descobre que o Richard e os seus colegas cometeram um assassinato. A história secreta é então contada em duas partes. Os eventos que aconteceram antes do assassinato, então a gente vê o que levou esses jovens a cometer esse assassinato, e os eventos que ocorreram após o assassinato, ou seja, as suas consequências. E essas partes se mesclam, o que ajuda a criar uma atmosfera de tensão muito grande no leitor quando ele tá lendo isso aqui. Outro livro que tem personagens muito bem construídos e um elemento específico que eu adoro, que é um narrador não confiável. Afinal de contas, a gente vê, como eu falei, essa história aqui através dos olhos do Richard, e a gente vê que ele não é um narrador muito lá confiável assim. Pra quem gosta dessas narrativas misteriosas, mais envolventes, personagens mais densos e muitas referências que vão desde cultura pop até tragédias gregas, gente, vão nisso aqui que é sucesso, é muito bom mesmo. E agora temos Thomas Mann e seu O Eleito, outro livro sensacional que já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link nos cards. Esse ano eu fiz uma releitura desse livro maravilhoso aqui, e esse é o livro mais peculiar do Thomas Mann. Muito se fala da Montanha Mágica, de Dr. Fausto, dos Buddenbrook, que, gente, eu terminei hoje. Meu Deus, que livro incrível! Daqui a pouco sai vídeo dele aqui no canal, porque eu preciso conversar com vocês sobre esse livro. Mas então, voltando pro Eleito, então, muito se falam desses outros livros do Thomas Mann, e eu não vejo tanta gente falando desse aqui, que, na minha opinião, não deixa nada a dever pros livros mais famosos dele. E que me fez gostar ainda mais do Thomas Mann, justamente por mostrar um pouco dessa versatilidade dele, passeando por vários estilos na literatura. E essa narrativa que te prende do início ao fim. Aqui a gente tem a lenda do Papa Gregório, que é uma espécie de Édipo cristão. E essa história aqui nos é narrada através do monge Clemens. E ela começa através da história de um casal nobre que queria muito ter filhos, mas tentam bastante e não conseguem, até que eles finalmente são agraciados com um casal de gêmeos. Porém, esse casal de gêmeos comete um incesto, e desse incesto é gerada uma criança, que é o Gregório. Só que devido ao incesto, essa criança não pode ser mantida ali no reino, então eles colocam a criança em uma cestinha na beira do rio e deixam o rio levar aquela criança, com a justificativa de que o destino dado àquela criança seria o destino dado pela vontade de Deus. E aí o Gregórios acaba indo parar numa ilha remota, passa a infância e boa parte da sua adolescência sendo tutelado por um monge, até que um dia ele descobre sua origem, que é nobre, mas fruto de um pecado, e o que se desenrola a partir disso. Apenas leiam esse livro maravilhoso aqui. E já que estamos falando de literatura de língua alemã, tenho mais uma indicação aqui, que é a autobiografia O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. Quem acompanha o canal e o Instagram tá muito familiarizado com esse livro aqui. Zweig foi uma das minhas melhores descobertas de 2020, li coisa pra caramba dele, tô com boa parte da bibliografia dele aqui em casa já pra ser lida, mas esse aqui foi o meu preferido dele e, aliás, foi a minha melhor leitura do ano até agora. Quer dizer, não sei, eu tô em dúvida agora entre Zweig e os Buddenbrook, mas definitivamente tá ali na disputa do pódio pelo primeiro lugar, porque, gente, esse livro aqui é maravilhoso. Zweig nasce no início do século XIX e morre no meio do século XX, ou seja, ele consegue vivenciar tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial, e ele estava na Áustria, ou seja, muito próximo do foco das duas guerras. E o
que a gente tem aqui é a autobiografia dele, seu livro de memórias, ele como judeu falando como tudo que aconteceu, principalmente na Segunda Guerra Mundial, o afetou. Então aqui ele conta um pouco da Áustria, da Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, de como as coisas eram diferentes, faz uma análise sensacional da ascensão de Hitler. Então é muito isso, a história dele, da vida dele, mesclada às consequências do que estava acontecendo ali na Europa e com uma análise que eu considero muito única. Eu já li muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, muita coisa sobre a Primeira Guerra, entre guerras, porque é um tema que me interessa bastante, mas o Zweig me trouxe um olhar muito diferente sobre essas épocas aqui e eu amei demais esse livro. Amei tanto que eu até falo isso na resenha, eu vou deixar aqui nos cards porque já tem vídeo aqui no canal, que eu tava lendo esse livro e aí eu cheguei, mais ou menos, eu acho que tipo uns 55% eu tava lendo no Kindle antes em alemão, por isso eu sei a porcentagem, e aí eu fiquei, gente, pera, isso é muito bom, eu preciso voltar. E aí eu voltei pro início do livro e li tudo de novo e quase que comecei a reler depois de terminar, porque realmente é muito bom. Se você achar esse livro por aí, agarre. Vou deixar o link aqui embaixo onde vocês podem encontrá-lo, tá meio difícil, mas tem um vendedor na Amazon que tá imprimindo esse livro sob encomenda. Muita gente me falou que comprou com ele e deu tudo certo, então vou deixar o link aqui embaixo. E foram essas as indicações de hoje. Se vocês também tiverem alguma indicação, podem deixar aqui nos comentários aqui embaixo, porque eu acho que vocês já devem ter percebido que eu adoro ler uns livros meio diferentões que quase ninguém comenta por aí. Então indicações desse tipo são sempre muitíssimos bem-vindas pra mim. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.